Vamos então dar início ao nosso pequeno almoço de hoje, que é intitulado, como sabem, Como está a IoT a mudar os negócios. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos patrocinadores, a Outfit e a OutSystems. Hoje tudo começa por Out. Por nos ajudarem a montar mais esta iniciativa. Hoje vamos usar um formato ligeiramente diferente, portanto eu vou fazer de jornalista e vou aqui orientar depois o debate e, portanto, apresentarei os membros do painel daqui a pouco. Vamos começar pelo nosso keynote de hoje, que será feito pelo Miguel Lopes. Miguel Lopes é licenciado pelo IST em Sistemas e Computadores, tem um MBA pela Santa Clara University, é um dos executivos da OutSystems, é vice-presidente de estratégia de plataforma da OutSystems e ele reconhece-se aqui no seu currículo como apaixonado pela tecnologia portuguesa e por conseguir um reconhecimento da tecnologia portuguesa. Ele participou e levou 3 empresas portuguesas a terem produtos em 3 Magic Quadrants da Gartner e teve 7 anos em Silicon Valley, 5 anos na Alemanha, portanto tem uma ampla experiência internacional. Como vice-presidente de estratégia de plataforma na OutSystems fez e faz análise das tecnologias para negócios com grandes analistas, como a Gartner, a Forrester, a IDC, e também investigação junto de clientes sobre casos de estudo e utilização destas tecnologias para o negócio. Portanto, vamos ouvir então o keynote pelo Miguel, a quem também agradeço a sua presença. Muito obrigado. Até já. Bom dia. Espero não estar assim muito a despertar alguém, não é? Estaremos todos aqui assim numa boa oportunidade de conviver entre colegas e numa oportunidade de começar a pensar que outras ideias é que se podem pôr na prática para fazer negócio com estas tecnologias. Venho aqui, de facto, não no papel de OutSystems enquanto fornecedor de tecnologia, mas sim na troca de experiências. Acho que é interessante a experiência que nós vamos acumulando de clientes que utilizam a tecnologia para mudar o seu negócio. Parece-me que é aquilo que realmente se torna mais atraente para discutir numa sessão destas e realmente a mesa redonda será aquilo que dá mais interesse em participar. Mas então, aproveito a oportunidade de estar aqui assim com todos vocês a pensar um bocadinho no IoT e a tentar passar para além daquela coisa óbvia e imediata de estão aqui todos estes aparelhos e todas estas coisas que se podem fazer com automação, etc. E o óbvio é aquilo que nos é colocado tradicionalmente muito no B2C, na introdução de aparelhos e de funcionalidade que deixa os clientes mais satisfeitos. O que nós não falamos muito é o que é que também não deve ser feito. Quem é que daqui tem um wearable neste momento? Estou a ver aqui uns quantos. Vá lá, não se escondam. Querem saber um exemplo que eu não posso apresentar de um wearable que não se dá para acreditar que existe? Vocês todos conhecem o Fitbit, o Garmin, etc., não é? Pois acreditam que também já há o iCondom para funcionar como a Fitbit? Não há limites para a imaginação do que é que a tecnologia pode fazer com a IoT, mas há oportunidades para o que é que se pode fazer com o negócio que pode mudar à volta dos devices e dos negócios. Por exemplo, neste caso, este que está a ser mostrado apenas como ilustração, não é o normal de estar a pensar que pode ativar os devices em casa, pode fazer a programação, pode controlar o aquecimento, etc. Não, e que tal se tivermos um programa de incentivos a nível de negócio que vai permitir aos clientes que ativam de forma diferente a energia dentro de sua casa, vão ter outros preços mais baratos, vão ter outro tipo de incentivos para fazer o consumo relacionados à maneira como eles estão a consumir. Isso pode ser obtido a partir dos dados que vêm junto do próprio uso do consumidor estar a tirar partido daquela tecnologia. Portanto, é a poeira digital que vai ser deixada por que todos os consumidores estão a fazer que nos permite apresentar aqui outros modelos de negócio. Há todos os exemplos relacionados à ativação de compras, a Amazon famosa com os seus botões de IoT a fazerem a encomenda,
Mas o mais interessante é realmente começar a ver uma fusão entre aquilo que fazem clientes, utilizadores, no seu benefício direto e aquilo que podem fazer as empresas por trás disso, tirando partido do próprio cliente estar motivado. Este é um exemplo engraçado. Quem é que conhece a Dash? Já agora aqui a Dash vai. Okay. Dash faz uma aplicação que tira partido de um pequeno aparelho que é ligado no automóvel, é uma instalação simples, uma vez, naquela interface dos cabos de controle, e que permite fazer uma monitorização de toda a movimentação, o consumo. O próprio cliente está a usá-lo pelo interesse que ele tem em ter a sua app, em que tira as médias da utilização, as viagens, tudo o que está relacionado ao uso do automóvel. E o que é engraçado é a forma como isto depois é alavancado pelos próprios fornecedores de serviços. Porque aqui, por exemplo, há uma associação entre o cliente que usa o Dash em primeira mão e que está a ver, este é o meu consumo, este é as minhas viagens típicas, etc. Um bocadinho ali quase como o Waze. Mas isto combinado com um outro canal que está ligado ao próprio Dash, que é um IFTTT, uma das ofertas que há na cloud para fazer uma simples programação visual, qualquer pessoa faz, de ligar regras. Quando eu recebo um e-mail disto, faz aquilo. If this, then that. Coisa tão simples como isto. E então eles próprios têm painéis criados pelos utilizadores que são os mais populares de fazer ações com base nos seus próprios eventos. Então, por exemplo, aqui sim, um deles é 2.000 clientes fazem um download de saber que têm um e-mail se tiver um diagnóstico com uma mensagem de erro do automóvel, qualquer coisa tem que ser feita. E eles querem receber um e-mail além de ter a luzinha no carro, estão a ver? Portanto, é uma utilização real da plataforma a ser estendida para usos que inicialmente não estavam previstos. Não era o próprio fabricante que estava a pensar, eu é que vou ligar-lhe para depois marcar a revisão na oficina automóvel. Não, são os próprios clientes que, função das regras, vão tendo ideias de vou usar mais isto, vou usar mais aquilo. Aonde é que quero chegar? Que o interessante disto não é o modelo de negócio que estava pré-concebido, a pensar, vai ser este tipo de interação que vai resultar mais e que vamos produzir mais apólices de seguro, ou que vamos produzir mais revisões de automóveis, ou que vamos fazer outro tipo de coisa, mas é o deixar a adoção da vida real, com os clientes a tomarem opções sobre o que mais útil é para eles, e a partir daí detectar que oportunidades de negócio é que há. Ou seja, não tanto à cabeça, já achando que sabemos tudo, e com toda a complexidade de integração, mas sim função do que é que tem mais tração de verdade no mercado com os clientes. E isto é engraçado porque à volta de um simples device que faz aquela interface do automóvel, nós montamos todo um negócio em que começou com o hardware, é ligado tudo à volta com software, obviamente. Tudo hoje em dia tem APIs e está interligado para permitir todo um ecossistema, criar à volta. E é interessante porque, além de permitir, com a ingestão da quantidade de dados, aplicar até machine learning por cima disto e detectar padrões, ter mais inteligência por cima do ecossistema, mas, obviamente, servir mesmo para, não só, neste caso, tudo aquilo que era possível com a indústria automóvel, com os dados que são acumulados, com a indústria seguradora, como podem imaginar tudo o que é a nível de fleet, de car leasing, os benefícios todos que podem ser montados à volta disto, porque temos milhões de dados para acumular. Provavelmente não é nada de novo, mas é interessante ver que o fundamental não está em acreditar à cabeça que se sabe o modelo de negócios final. O fundamental está na experimentação e naquilo que se vai aprender com base dos resultados que ocorrem, de facto, com o uso dos clientes que têm a sua própria motivação para o fazer. E então, ligava isto um bocadinho atrás, alto nível, e depois a chegar à prática com casos concretos que temos de exemplos. No alto nível, não vou perder tempo aqui, porque nós sabemos toda a explosão que está a haver de devices, que é verdadeiramente exponencial, não é? Nós falávamos, estes números estão aqui de 8,4 bilhões para 2020, a Cisco tem uma previsão de 130 bilhões. Portanto, isto está em explosão total, e obviamente que a nível dos dados que são gerados pelos devices, muitíssimo mais, porque
o volume só pode crescer exponencialmente. Agora, o que é interessante é as dificuldades, não é? Isto, na prática, tem os desafios clássicos de disrupção, de nova tecnologia, então, mas, ok, nós estamos a ver porque é que queremos fazer isto, há aqui otimizações operacionais, há uma melhoria da experiência do cliente, há outras ideias, mas, na verdade, quem é que vai liderar o projeto? Isto está feito é liderado pelo CIO, é liderado pelo CTO, é uma função de otimização operacional e é fundamentalmente finanças. Há desafios grandes nas empresas para se permitir fazer o sistema, um projeto de forma orquestrada. E, por outro lado, não ajuda a realidade que os fabricantes e os sistemas têm uma dispersão brutal. Neste momento, a Gartner diz que está a seguir mais de 850 fabricantes de plataformas e devices. Aqui, assim, tinham, neste momento, já um número bastante grande. E, por isso, há aqui uma dificuldade de não se poder montar tudo de uma assentada, de uma vez em que se vai criar de fio a pavio da estratégia até a execução. As tendências que são mais interessantes atuais sobre isto são, sem dúvida, por causa daquela explosão de dados que estávamos a falar, a aplicação da inteligência artificial, que nos permite fazer os tais padrões serem identificados e mais rapidamente extrair, como naqueles casos do uso dos clientes, o que é que tinha mais adoção. O facto de que temos cada vez mais potência na periferia, isto é a lei de Moore, mas também temos o reverso da medalha, que é o problema da bateria, do consumo, de não ter autonomia para o nível de funcionalidade que se quer ter. E uma parte que é interessante e é relativamente nova, que estamos a ver o potencial se materializar, é toda a parte da integralidade das transações, não é? De saber que o que fica registado com tecnologia como blockchain permite, de facto, assegurar que aquilo se sabe com confiança o que é que aconteceu, aonde é que aconteceu, com quem é que aconteceu, etc. Estas três coisas mudam o que é que as empresas estão a pensar fazer. Elas, no fundo, já tinham dois tipos de vetores, não era? O vetor interno de pensar queremos melhorar a eficiência, operações, a produtividade e a automatização de processos. Isto é o clássico, para nós otimizarmos o que fazemos dentro de casa. Mas muda também para fora toda aquela personalização, o criar de novos modelos de negócio que estamos a falar. Isso seria de esperar. Portanto, isto agora, na prática, como é que se traduz em exemplos locais? Vou trazer aqui dois casos que conheço em primeira mão de clientes nossos a tirarem partido disto. Um é interessante porque em autoridades de administração local, governos de cidades, de câmaras, neste caso no UK. E, por exemplo, o que eles fazem é um cenário de otimização de ganho para o cidadão, ganho para a Câmara Municipal, ganho para o fornecedor de serviços, todo só com um uso relativamente simples de tecnologia. É recolha de lixo. Acreditem quer não. Começa tudo de uma maneira muito simples. Temos um sensorzinho que é colocado em cada caixote do lixo, basicamente simplificando, que tem um detector de volumetria e um GPS incorporado e uma emissão, obviamente, da posição e da identidade. Portanto, eu consigo saber a qualquer momento dos milhares de caixotes de lixo que há, onde é que isto está, qual é a sua ocupação, etc. O interessante é a tal poeira digital, que é, se eu vou gerando aqueles volumes e aqueles históricos todos os dias, todos os meses, por caixote, por exemplo, se é aqui na Expo e tenho aqui um concerto e tenho o mesmo concerto na semana passada que vou ter esta semana, ou tenho alguma correlação, há, obviamente, um potencial de previsão e de atuação muito diferente. Mas, melhor ainda, isto dá-me em tempo real, não é? Portanto, o que eles estão a fazer é, em vez de fazerem a rota clássica, de fazer o percurso que normalmente tinham que fazer para percorrer sempre da mesma maneira, eles podem, e não podem, eles fazem uma mudança de percurso que tira partido das camadas de informação que já temos. Temos a camada de dados sobre o mapa, temos a camada de dados sobre os padrões de ocupação e depois temos o tempo real a dizer esta é a ocupação real neste momento nos caixotes de lixo. Portanto, a rota, quando os homens entram às 5 da manhã para começar a entrar nos caminhões a fazer a recolha, a rota foi redesenhada durante a noite, tendo em conta toda a ocupação dos caixotes, e vão aos sítios que mais interessa, que estavam de facto ali marcados com a vermelho, os que estão fundamentalmente cheios, e vão deixar como segunda prioridade os outros que estavam mais vazios. Quem ganha com isto? É óbvio, não é? Ganham todos. Ganha o cidadão que aquilo está a ser servido de acordo com... Acabou de haver o concerto esta noite, foi um desastre, está tudo ocupado, está tudo cheio.
ganha a Câmara Municipal, que está a fazer o melhor serviço, e a própria empresa, acreditem ou não, faz o billing de outra forma, porque está muito mais inteligente do que as outras que estão a fazer de uma forma cega. E isto é uma verdadeira mudança de modelo de negócios. Portanto, estamos a ver aqui como dá a volta e a tecnologia está em tempo real a permitir fazer uma otimização em todos os vetores. E agora, o que é interessante é que não acaba aqui. Porque não é só uma internet de coisas, é também uma internet de pessoas. E um dos fenómenos que vemos agora na prática, na vida real, darem-nos feedback, é que conta muito também quem está a interagir, como reage com o sistema. Por exemplo, tiveram problemas no início em que os próprios motoristas se sentiam muito mais sobrecarregados, vou dizer assim, não os motoristas, peço desculpa, a equipa que fazia a recolha, não é? Que faz a recolha, se sentiam mais sobrecarregados porque esses sim estão a ser mais utilizados, não é? Já não há caixotes vazios. Sempre que acertam num, acertam em cheio. Mas então, permitiram-lhes também dar um outro tipo de feedback pelo próprio utilizador. Neste caso, uma aplicação no smartphone funciona com luvas, sim, tá? É um dos requisitos, em que eles dão feedback desde isto está estragado até isto neste momento foi após um concerto, está tudo fora do sítio, vocês têm aqui a localização, tem que vir alguém depois desta equipa tratar de rearranjar os caixotes de volta ao sítio original, porque o GPS diz a localização exata. E, portanto, há todo um feedback loop dos utilizadores que funciona com o sistema de uma maneira muito mais interligada. Não é só os sensores mandarem bits e bytes pela stream da internet abaixo. De maneira que é interessante que eles acabam por ter mesmo a pausa, por exemplo, permitiram mais pausas, foi uma das alterações que tiveram que fazer por esta mudança de sobrecarga, e ter uma interligação com a equipa, de maneira a que haja esse feedback e um outro tipo de acompanhamento, porque é tudo em tempo real. Nós estamos mesmo a saber se, de facto, os homens ou as mulheres estão em pausa ou estão no sítio X ou Y ou o que for. E esta ligação das pessoas e da aceitação faz parte de um verdadeiro sucesso para estes tipos de projetos. Portanto, é um caso engraçado e que está a funcionar muitíssimo bem. Neste momento, por exemplo, no UK há uma diretiva do governo de Digital by Default, de tentarem automatizar e digitalizar todos os processos para o cidadão, mas também destas otimizações operacionais. E este é dos processos que está a ter mais oportunidade de ser espalhada. Passemos para uma outra área que tem outro tipo de citizen. Aqui é uma batota nossa de citizen para o lado do developer e não do lado do cidadão a ser servido. É muito engraçado porque é uma história que começa verdadeiramente numa cooperativa. A cooperativa é propriedade comum, não é, dos sócios que têm as plantações de maçãs. Isto é em Seattle, Washington. Não sei como é que eles, com a quantidade de chuva e a falta de sol que têm comparados a nós, conseguem ter boa produção agrícola. Mas é verdade, é nessa zona e, portanto, são uma cooperativa Allen Brothers que, fundamentalmente, à volta de maçãs, cerejas e agora até uvas, é uma coisa interessante. Mas tem uma certa escala e tinham sempre o desafio que os sócios da cooperativa, que partilham então os tais recursos da linha de montagem, do shipping, da verificação da qualidade da fruta, se tem toques, etc., sofrem prejuízos. Sofrem prejuízos a dois níveis. Eles têm equipas que, como nós, como qualquer atividade, neste caso, na atividade agrícola, quando se chega à época, não há tempo para ter um staff full-time. Obviamente que quando há recolha, o staff tem que ser contratado para os efeitos da recolha. E então não há responsabilização do staff que faz a recolha, a apanha da fruta, se estão a fazer um bom ou mau trabalho. Não há uma responsabilização fácil. Porque aquilo é em volume, não é? Estamos a falar de recolher tudo, etc. E quando vai para a cooperativa, misturam-se, estão lá os lotes dos vários sócios da cooperativa e segue jogo. O que é que acontece? Quando a cooperativa faz o que tem que fazer para exportar para os supermercados, para toda a cadeia alimentar, a produção, eles vão ter que fazer a análise, sim, de qualidade, da calibração, de tirar as frutas boas, as más, etc. E, portanto, há uma parte rejeitada e que vai para trás. Eles até hoje não tinham maneira de lidar com isto, porque não sei se estão a imaginar o volume que isto representa. Nós estamos aqui a falar de qualquer coisa como 30 toneladas por hora a serem processados numa linha de produção, digamos, destas das maçãs.
E, portanto, como é que se podiam estar a fazer os processos de atribuição? Mas isto veio do sócio A e estas estão estragadas desta maneira, etc. Pois, com tecnologia isso é possível. Eles passam, e obviamente que isto impacta margens e resultados e etc., e as equipas contratadas. Portanto, eles passaram a aplicar, já tinham uma tecnologia para fazer esta parte da avaliação de espectroscopia de qualidade da fruta, se tinha os tais toques, estava estragada, etc. O que mudaram foi passar a fazer a avaliação do que desviar, de como controlar, da maneira que eles sabiam. Eles tinham a dificuldade que o sistema estava automatizado, tem todos os PLCs e toda a tecnologia para fazer o normal da linha de montagem, mas não com a preocupação que eles têm de que estamos a encontrar aqui este tipo de fruta estragada ou não, como desacelerar, aonde atribuir esta separação de um lote para o outro e estar a tirar resultado em tempo real e dizer: neste lote que veio do sócio A, neste momento há muito mais maçãs estragadas e que foi deste dia e que foi daquela equipa que recolheu. Essa equipa, neste momento, tem um modelo de negócio estragado. Porque, de repente, passa a ser possível em tempo real, salvo seja, portanto, a equipa, quando vai ser paga em função já dos resultados que foram atingidos na linha de montagem da cooperativa. E então, o que é engraçado aqui é que, lembram-se daqueles 400 fabricantes que falei há pouco, para cima de 400, 850 fabricantes da IoT, quando permitimos ter uma abstração do tipo de atuação, no fundo tudo isto são sempre sensores, controladores, tudo relativamente fácil de mapear no modelo de abstração, em vez da equipa ter que aprender 50 equipamentos e 50 linguagens de programação e 50 tipos de erros a fazer troubleshooting, eles podem abstrair isto para um nível de modelo em que é muito mais fácil, modeliza-se uma vez e a partir daí é utilizado N vezes. E o que é fascinante é que este caso que estou a mostrar, suponho que muitos conhecem Arduino, mas para os que não, quer dizer, é um tipo de placa com processadores equivalentes a um PC em miniatura, com toda a funcionalidade que precisamos para input, output e processamento. E, ao terem esse mapeamento, eles conseguiram trazer alguém que estava na linha de montagem. Eu conheço pessoalmente o Matthew, e foi ele quem desenhou o modelo de dashboard que eles queriam ter para ver o que é que mandavam para a balança 1, para a balança 2, o que é que vai para a parte de rejeição, com base nos processos de negócio que eles sabiam, de não, isto é a separação com o sócio A, o sócio B, a maneira como eles gerem as coisas. Coisa que no passado, quando faziam o processo clássico de waterfall, a definir os requisitos, a irem à General Electric ou à Siemens ou quem fosse o fabricante da linha de montagem, não conseguiam ter essa flexibilidade, porque era sempre a ser ajustado com a maneira como eles queriam lidar com o negócio. Este dashboard é desenhado pelo Matthew. Não é um fabricante que vem lá fazer toda a implementação. Pode não ser tão bonito, mas o que é facto é que funciona para eles. E o que é então interessante aqui é que é mais acessível, quando a tecnologia torna isto mais fácil, é mais acessível mudar o modelo de negócio. Qual foi a mudança aqui? Aqueles sócios que estavam a ter as margens mais baixas por causa da fruta que ia estragada, passaram a compartilhar o risco com as equipas que faziam a recolha da fruta. E isto tudo só permitido porque toda a tecnologia está a ligar em tempo real o processo. Conclusão. Nós, no fundo, vemos que há aqui, tipicamente, estes desafios. Todos vocês, estando na tecnologia, sabem o que implica e imaginar o que vai desde o sensor até à colocação da informação que veio do sensor em contexto, a dizer, pois, mas isto está ligado a este cliente, a esta linha de produção, etc. Eventualmente há dados externos, a meteorologia, como é que está o tempo, o que é que impacta. Há toda uma panóplia de informação que conseguimos imaginar. Há a vantagem de permitir, eventualmente, o forecasting, não é? Estar a fazer a previsão de evolução da produção. O que muda é aquela penúltima etapa, na nossa opinião, que é o conseguir não só fazer a tal BI, Business Intelligence, perceber os padrões, ver o tráfego, etc., mas agir em tempo real com a tal experiência de negócio de cada um, do negócio em que se aplica, e poder intervir com os sensores para, obviamente, atuar sobre controladores, sobre o que for possível, para mudar os resultados que eventualmente impactam no negócio. Voltamos outra vez ao primeiro de todos, que se calhar as pessoas, quando estão a ligar as luzes em casa, o aquecimento, remotamente, etc., podem beneficiar de um outro plano de subscrição de energia, de um outro tipo de modelo de negócio. Portanto, é sempre o fechar do ciclo que é crítico aqui. O que é que nós vemos na prática? Que é muito
desafiante do ponto de vista de integrações. Nós estamos a falar, como disse há pouco, não de dezenas, mas de centenas de fabricantes de equipamentos. Esse problema não deve desaparecer tão cedo, não é? Não é só os relógios, etc. Cada plataforma da IoT tem as suas propriedades específicas para o que se dedica. Podem ser sensores de flutuação no mar para a exploração do petróleo, podem ser coisas completamente diversas. O que interessa é poder passar a um modo de experimentação mais rápido. Porque só experimentando na vida real e tendo o feedback de clientes, utilizadores, empresas fornecedoras, etc., é que se vê se a oportunidade do negócio, a mudança é real ou não. E, portanto, o que muda é que se tem que subir o nível de abstração, de usar a tecnologia para não estar a depender de, não, esta é a tecnologia, o vendedor número 57, com a linguagem número 58, com a plataforma número 59, e temos que estar a aprender tudo isto. Tem que haver graus de abstração desta complexidade que está por ali e poder experimentar. De maneira que algum dos feedbacks, tudo bem, agora aqui relacionam à categoria, se quiserem, que se chama de low code, mas gostamos de pensar como de modelização, de abstração, tem que ter todas essas capacidades de integração, mas é a questão de abstrair visualmente, permitir pensar o que é que estamos a fazer e, fundamentalmente, e resume-se a isto, viver no modo de contínua experimentação. Estamos continuamente a ser capazes de poder, nestes casos destes clientes, Allen Brothers já estava a fazer experiências como otimizar para a calibração e as caixas terem sensores em tempo real também, com RFID, como é que isso é automatizado. Neste momento estão a aplicar para a uva, estão a experimentar na uva, ir com o tablet e ver se os botões da uva, quando está a começar, o botão da flor está a começar mais cedo, se isso está a correlacionar com as previsões do sol naquele sítio, etc. Portanto, há toda uma experimentação que é o fundamental de, no fundo, conseguir uma evolução do modelo de negócios, melhor satisfação do cliente, se for o caso, e otimização operacional, que é sempre onde nós arrancamos. Portanto, basicamente, e voltando aqui assim à fruta e dando lugar aos meus colegas, diria que just do it e passem à ação com as equipas que realmente tenham ideias em implementar projetos destes, com base na vida real e experimentarem os projetos de forma a aprenderem do mercado. Espero que isso tenha ajudado um pouco e desejo-vos umas boas sessões aqui com toda a equipa dos oradores. Obrigado, Miguel. Portanto, vamos então iniciar o nosso debate. Hoje temos aqui um painel de luxo, representando aqui vários setores da atividade económica. Portanto, enfim, a ordem está aqui, uma ordem possível. Obrigado. Aqui. Portanto, temos connosco o Rui Açoreira Raposo, administrador executivo da José de Mel Saúde, administrador dos hospitais CUF e das PPPs de Braga e Vila Franca de Xira. Francisco Barbeira, administrador executivo do Banco BPI, com áreas sob a sua responsabilidade como Digital Transformation e IT Operations. Tem mais de 15 anos de experiência de liderança no setor financeiro, nas áreas de tecnologia digital, marketing, operações e organização. O Eduardo Romano, que é Chief Information Officer da Liberty Seguros e ainda membro da Technology Operational Committee da APS, detém vasta experiência na indústria asseguradora, nomeadamente em Business Processes, Analytic Skills, Requirements Analysis e Enterprise Architecture e ITIL. O Carlos Costa Pina, administrador executivo da Galp Energia, membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva desde abril de 2012, responsável, nesta altura, pelos serviços corporativos e pela unidade de negócio de novas energias. E, portanto, este é, de facto, um painel de luxo. E agora que estamos a assistir, de facto, a uma transformação, e vimos aqui pelo nosso keynote speaker, a quem agradeço esta introdução, vimos que há hoje mais dispositivos já ligados à internet do que pessoas existem no planeta Terra. Eu acrescentaria que cerca de 1/3 da humanidade tem um smartphone e acrescentaria que a velocidade de processamento e a capacidade de armazenamento continuam a seguir a lei de Moore desde 1958, a altura em que se inventou o circuito integrado, ou seja, todos os 2 anos duplicam. Este crescimento exponencial durante tanto tempo é muito difícil de encontrar noutras indústrias
e fez com que acontecesse uma coisa curiosa. Só um exemplo. Em 1960 não existia nenhum computador que fosse capaz de atingir a velocidade de 1 gigaflop, ou seja, 1 giga operações de vírgula flutuante por segundo. Nos anos 80, um computador com 1 gigaflop era o chamado supercomputador Cray. Nos anos que estamos a viver agora, um supercomputador com 1 gigaflop chama-se PlayStation 4. E, portanto, tudo isto vai sendo cada vez mais rápido, cada vez mais pequenininho, e provavelmente os fluidos do nosso corpo existirão dispositivos capazes de navegar com uma capacidade de processamento e de armazenamento superior ao computador de navegação da Apollo 11. E, portanto, esta é uma boa introdução aqui para o Rui Raposo, que vem de uma área que certamente irá usar muito a IoT. E o que eu propus aqui aos nossos convidados, e vou começar pelo Rui, é fazer agora no início um exercício de ficção, que é, com mais 10 anos, portanto, mais 5 duplicações da capacidade de processamento e de armazenamento, se a lei de Moore se continuar válida, como é que vão ficar os vossos negócios? E vamos começar pelo da saúde. Bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade e muito obrigado pelo convite da APDC para participar neste painel. Eu começava aqui com uma pequena provocação, embora entrando numa área que muitas vezes é sensível, que as pessoas não têm todas muito à vontade em falar destas coisas da saúde e, como tu dizias, dos nossos fluidos corporais, mas a vida é assim, portanto, todos nós temos, portanto, as nossas necessidades diárias e quando nos levantamos, vamos à casa de banho, fazemos as nossas primeiras necessidades pela manhã, portanto, lavamos os dentes, vamos fazer o nosso xixi, tomamos banho e vamos embora, e nem nos apercebemos muito bem da pegada que deixamos e do potencial que deixamos para determinar a maneira como nós acordamos naquele dia. Eu, há relativamente pouco tempo, em exercícios que faço periodicamente, enfim, não só cá em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, com colegas de outros grupos, mas do mesmo setor, vi a acontecer, portanto, não foi já uma situação de futuro, portanto, já estava a acontecer, demos de quando nós nos levantamos, independentemente da ordem dos fatores, se faz primeiro o seu xixi ou se lava os dentes, portanto, é indiferente, mas a lavar os dentes, automaticamente eu tinha, naquele dia, qual é o meu estado da saúde oral. Porque a escova dos dentes tem os sensores necessários para determinar qual é a componente química que está na minha boca e se há, portanto, cáries em desenvolvimento, se há algum processo inflamatório, se há alguma infecção, portanto, que esteja a ocorrer. Portanto, eu de imediato, se a minha escova de dentes estiver com este nível de tecnologia e a transmitir para o meu contact center clínico, eu, na José de Mel Saúde, naquele momento posso chamar aquele doente à boxe. Ou seja, posso lhe dizer, detectamos que há uma determinada situação da sua saúde que necessita de confirmação. Já veremos como é que abordamos o doente, mas eu posso chamar o doente imediatamente para reparação. Mas o mesmo aconteceu porque eu vi, portanto, quando se foi fazer o xixi. Porque o sanitário está preparado para, de imediato, fazer a análise à urina e aquilo que nós hoje temos que ir a um posto de recolha, temos que ir a um dos hospitais, sejam eles quais forem, já não tendo que ir ao hospital, seguramente tem que ser um posto de recolha, que existem aqui no Parque das Nações uns quantos, mas temos que nos deslocar para colher uma amostra, para fazer a análise. Funcionando bem, aquele operador já nos chega a análise através de uma app, no nosso caso, do MyCUF. Os exames já chegam através do MyCUF, mas na maior parte dos hospitais tem que se voltar lá, passado uns dias, que é para recolher os resultados. A maior parte das vezes ficamos a olhar para os resultados sem saber muito bem o que é que aquilo quer dizer. Lá vamos telefonar para o médico, ir a uma consulta para saber o que é que devemos fazer. Portanto, estamos a falar, o Rogério fez aqui a provocação de falar de futurologia, eu só tenho dúvida que isto seja futurologia. Portanto, eu acho que isto está muito mais perto de acontecer do que aquilo que qualquer um de nós imagina. Sem ser futurologia também, mas para todos aqueles que estão nesta sala, é rocket science. Aqui, muito perto de nós, em La Rioja, há um hospital em Logronho que tem
aquele hospital, aquele centro hospitalar tem cerca de 700 camas. E fizeram uma experiência de 70 camas não estão no hospital. Estão na casa de cada um dos doentes. Só que são camas que têm uma monitorização de tal maneira intensiva que faz com que no hospital, num contact center, que nós estamos habituados, os nossos contact centers fazem inbound e outbound. Hoje em dia os contact centers não são contact centers para inbound e outbound, são contact centers clínicos, que têm um conjunto de monitores que estão permanentemente a monitorizar, a receber a informação dos diversos devices que os doentes já hoje têm, mas são pouco utilizados, mas amanhã vão ter cada vez mais. Em nossas casas, quando nos pesamos de manhã, aquela informação, nós olhamos para aquela informação e fica ali, é estática. Amanhã nós vamos poder ter a temperatura tirada em casa e automaticamente transmitida para o tal contact center clínico no hospital, o peso, a tensão arterial, os níveis de oxigênio no sangue, tudo isto podem ser preditivos, podem ser indicadores de determinadas situações clínicas que, quando devidamente computadas e transformadas em informação útil para os médicos, podem dar de imediato aso a chamar o doente ao hospital para, em termos preventivos, corrigir determinadas situações sem ter que chegar à situação aguda. Porquê? Está mais do que provado que é muito mais fácil prevenir e muito mais barato prevenir do que depois remediar, leia-se curar. Aquilo que vai acontecer é, cada vez mais, deixarmos de estar numa cultura hospital egocêntrica, que é aquela que nós temos hoje, para passarmos para um paradigma de prevenção. E na prevenção o IoT tem um papel como não há. Todos estes devices, todas estas ligações à distância, todas estas monitorizações à distância vão ser transformadas em valor efetivo, que é valor que vai ser, quem é que vai beneficiar com isto? Não só o doente, as pessoas, cada um de nós como cidadãos, como a sociedade como um todo, porque mantemos muito mais felizes, mantemos muito mais ativos, produtivos, que é aquilo que nós pretendemos. Muito bem. Agora vamos para uma zona mais tradicional, para uma indústria mais tradicional, que tem produtos desmaterializados já sempre teve, não é? E que é a banca. Francisco, como é que vai ser um banco daqui a 10 anos? Muito bem. Eu, de facto, tenho uma dificuldade muito grande em competir aqui com o sexy da transformação que a indústria de saúde vai sofrer e que será mesmo assim, por um motivo relativamente simples de perceber. Portanto, quando falamos em IoT, falamos essencialmente em ser capaz de recolher um conjunto muito vasto de informação que nos ajuda a perceber a saúde do cliente em cada um destes setores que aqui estão, não é? E depois ser capaz de atuar sobre esses mesmos indicadores. E eu diria, não é verdade em todos os setores, mas diria que provavelmente em todos os setores que aqui estão, o nosso principal objetivo é tornarmos-nos absolutamente omnipresentes na vida do cliente e tornarmos-nos transparentes no sentido em que o cliente nem sente que nós lá estamos. Este foi um bom exemplo, não é? O que acabamos aqui de ver, quando estou a escovar os dentes, o cliente não sente que está a ir ao médico, não é? Mas, verdadeiramente, a saúde, o setor da saúde está presente na vida dele. E a mesma coisa no setor financeiro. Portanto, este é o grande objetivo. E se pensarmos no setor financeiro, a verdade é que hoje o nosso setor já é composto por um ecossistema complexo de várias peças que nos permitem já há algum tempo recolher muita informação sobre o cliente. Se vocês pensarem, hoje em dia, um cliente, qualquer um de vocês, provavelmente vai ao seu balcão 1 ou 2 vezes por ano, mas usa o seu ATM várias vezes por mês, usa a sua app ou o seu home banking uma vez a cada 2 dias e usa o seu cartão várias vezes ao longo do dia. E em todas estas situações ele está a ir ao banco. Não sente, provavelmente não se lembra, lembra-se que está a ir ao banco quando vai ao balcão, aí é mais fácil de perceber que está a ir ao banco, mas na maior parte das outras situações ele nem se apercebe, mas o banco já lá está presente. E, portanto, há muito tempo que a banca tem um ecossistema de sensores, digamos assim, que permite conhecer aquilo que se passa na vida financeira dos clientes. E, portanto, eu diria, o nosso desafio está mais na utilização da informação. Mas ainda nesta primeira parte, é possível fazer mais, é possível que o IoT traga novidades para conhecermos ainda mais da vida financeira dos nossos clientes. Sim, há várias áreas em que ainda podemos melhorar esta sensorização e a recolha de informação. Um caso óbvio é o caso dos wearables, não é? Portanto, que serão cada vez, onde a banca estará cada vez mais presente. Eu hoje trago aqui, cor de laranja, uma pulseirinha que temos
disponível para os nossos clientes para pagamentos, por exemplo. Não é? Portanto, o tema dos wearables será um tema que vai aumentar substancialmente e no qual a banca vai estar seguramente presente e que aumentará a nossa capacidade de recolher informação. Também, curiosamente, no canal mais tradicional, nos balcões, hoje é provavelmente o canal do qual temos menos informação. Temos ali um sensor muito importante, que é o gestor do cliente, não é? Mas, em tudo o resto, o canal mais tradicional da banca é aquele que está menos lido, digamos assim, não é? Portanto, nós não conhecemos tão bem como é que o cliente utiliza o balcão, como é que ele se distribui, como é que ele reage às várias coisas e às várias coisas que encontra quando está dentro do balcão e, portanto, também aí há espaço, obviamente, para aumentar a sensorização daquilo que é a relação que o cliente tem com a banca. E depois uma outra área que nos vai permitir recolher muito mais informação sobre os clientes tem a ver com o evento da PSD2. Portanto, eu penso que todos vocês, e no fundo do Open Banking. Portanto, hoje em dia um cliente bancário relaciona-se em Portugal com 1,5 bancos. Em alguns países da Europa o número é menor, mas em Portugal neste momento é em média 1,5 bancos e, portanto, eu verdadeiramente não posso dizer que conheço bem ou que conheço a saúde financeira integralmente dos meus clientes. Não é? Portanto, há uma parte da sua saúde financeira que me escapa porque é partilhado com o tal 0,5 que me distancia de uma relação única com o cliente. Isso é verdade, diria, em todos os setores que aqui estão. E, portanto, também o advento do Open Banking, que vai permitir que o cliente, desde que o cliente queira, obviamente, possamos aceder a um conjunto de informação financeira desse cliente na outra instituição que ele usa para além de nós, vai-me permitir aumentar a informação que eu tenho sobre os meus clientes e a informação que eu tenho sobre a sua saúde financeira. E, portanto, eu diria que ainda há aqui algumas áreas em que nós, setor financeiro, podemos aumentar a informação que temos sobre os nossos clientes para os conhecer melhor. E depois há que atuar. Há que atuar sobre essa informação. E é curioso porque, de facto, durante muito tempo, várias das nossas indústrias olharam para a informação como um custo, não é? Pronto, lá tem que aumentar o número de máquinas que tenho, de storage, e lá vai o meu custo de storage aumentar exponencialmente, etc. Não é? E, de facto, hoje todos olhamos para a informação como a nossa maior oportunidade e, portanto, aí temos muito que fazer e o setor financeiro fez muita coisa, mas também desperdiçou muita informação ao longo destes tempos e muita coisa que poderia ter feito com a informação que tem. E aí sim, temos muito que fazer. E, portanto, tentando perceber o que é que pode ser, que áreas é que podem mudar substancialmente nos próximos anos, eu se calhar arriscava-me a apresentar duas ou três ideias. A primeira tem a ver com os pagamentos. Os pagamentos vão se tornar cada vez mais transparentes. Basta olhar para alguns exemplos. Nós hoje, quando pagamos na Uber, não sentimos que estamos a pagar, não é? Aliás, agora ninguém quer pagar. As pessoas querem consumir, querem ter uma experiência, não é? Ninguém quer pagar, ninguém está ansioso por pagar. E, portanto, o pagamento é algo que devia acontecer naturalmente, com muita transparência. Este exemplo que eu dei é também a loja, por exemplo, o piloto da Amazon de compras com um pagamento completamente seamless, em que eu pego nos vários artigos que quero comprar e ao sair da loja paguei, não é? E, portanto, isto vai ser uma tendência seguramente e, portanto, nos próximos 10 anos os estándares e os interfaces de pagamento vão se alterar seguramente substancialmente, muito também ajudados, obviamente, pelos wearables, mas claramente vão se tornar mais transparentes. Isto será seguramente uma realidade. Outra área que pode alterar também substancialmente a relação dos clientes com a banca é o emergir deste novo interface que é a voz, que também nos ajudará a ser mais transparentes. Não é? Portanto, hoje em dia, o nosso T, se quiserem, da banca mais importante é o telemóvel, e é o telemóvel porque é um T que, além de ser sensor, e um sensor bastante evoluído, que nos permite recolher muita informação, é também ele próprio, além de ser um sensor de recolha de informação, é uma interface, e, portanto, é o nosso T mais importante, mas, claramente, essa interface, em 10 anos, não resistirá às alterações que aí vêm, ou seja, a voz estou convencido, estamos aqui a falar há 10 anos, portanto, se cá estivermos daqui a 10 anos, vamos falhar em muitas coisas que dissemos, seguramente. Marcamos já um pequeno almoço daqui a 10 anos. Mas a voz vai assumir, de facto, uma preponderância grande na interface e vai ajudar a esta transparência. Portanto, para suportar isto, novos métodos de pagamento
pagamento mais transparente, mais seamless, e também este novo interface de voz, seguramente que os temas da segurança também vão sofrer eles próprios alterações, e o IoT também ajudará. Porque seguramente eu vou poder começar a confirmar a identidade com base num conjunto adicional de atributos, não só aqueles que habitualmente sabemos, mas se o cliente está num determinado sítio, se tem o seu cartão e o seu telemóvel a 1 metro de distância, e se a onda de voz compara bem com a... etc. Portanto, todos os sistemas de segurança vão também evoluir com base no facto do cliente ter o banco mais presente na sua vida, nos seus wearables, no seu bolso, etc. E, portanto, vamos ajudar seguramente também a fazer esta mudança. E depois uma outra área, depois numa segunda volta podemos falar de mais coisas, mas uma outra área em que eu também vejo alguma transformação há 10 anos é tudo aquilo que é o suporte ao aconselhamento financeiro do cliente. Porque, de facto, hoje em dia, um aconselhamento mais detalhado e mais eficaz sobre a vida financeira de um cliente está reservado ainda a um número reduzido de clientes que têm um determinado tipo de relação mais intensa com o banco, e obviamente que isso será substancialmente alargado pela forma como vamos conseguir tratar muito melhor a informação que o cliente tem e pela forma como vamos conseguir, até pela consolidação de mais informação, perceber muito melhor quais são as suas grandes necessidades. E, portanto, o aconselhamento financeiro, a gestão da vida financeira estará disponível para muito mais clientes do que hoje em dia. Uma última nota é o tema do risco. O tema do risco também sofrerá alterações, estou absolutamente convicto, grandes nos próximos anos. E aí, se quiserem, o tema do risco é um tema muito próximo do tema é o nosso diagnóstico, não é? Portanto, o tema do risco é o diagnóstico no setor financeiro e, como todas as áreas de diagnóstico, as áreas de diagnóstico vão ser altamente disrompidas nos próximos anos pela capacidade do machine learning e pela capacidade de recolher informação e de, em cima dela, colocar machine learning e, portanto, também aí, se quiserem, a experiência de poder aceder a crédito será substancialmente diferente. Não mais haverá necessidade de eu ter que me expor, falar com alguém, explicar porquê, entregar o papel, fazer prova de... A minha expectativa, não sei se é 10 anos, se é 15, se é 5, mas a minha expectativa é que a disponibilidade de recursos financeiros que um banco esteja disponível a entregar a um cliente seja algo que está sempre presente e sempre transparente, não é? Okay. E, portanto, a qualquer momento, eu instantaneamente poderei aceder a fundos de crédito se precisar e se o banco considerar que eu tenho o potencial para o fazer. E, portanto, também nesta área eu antevejo mudanças muito bem. relevantes. Obrigado. E nos seguros, Eduardo? O seguro é aquele produto algo diferente que a gente compra na esperança de nunca usar. Exatamente. Como é que vai ser a revolução na indústria seguradora? Bom dia a todos e, Rogério, obrigado pelo convite mais uma vez. De facto, eu não sei se vou conseguir dizer alguma coisa, enfim, tão inteligente como os meus colegas para trás, mas é impressionante a semelhança que há em relação à aplicação da tecnologia, em particular do IoT, com os dois negócios anteriores. Não é? Até porque as seguradoras têm basicamente os dias contados. Eu vou dizer isto assim, enfim, mais para ser enfim, chocante, mas a verdade é que, como muitas indústrias, os seguros vivem um dilema que é o que é que nós podemos fazer para acabar com a necessidade de haver um seguro. Como é que os nossos clientes podem ter vidas mais seguras? Costuma-se dizer que a vida não tem um preço, não é? Mas infelizmente tem. Portanto, para quem não sabe, há aqui muitos colegas meus de seguros na sala, mas para quem não sabe, há um preço para a vida, há um preço para a amputação do dedo mindinho, enfim, tudo está tabulado, e ainda bem que é assim, porque senão os seguros não poderiam exercer a sua atividade. Ora bem, este dilema que existe em muitas indústrias, não é por acaso que a Philip Morris é dos maiores investidores em cigarros eletrónicos, portanto, diz muita coisa, não é por acaso que algumas produtoras de energia tentam fazer com que o cliente saiba poupar a energia que eles estão a produzir. E não é por acaso que os seguros tentam fazer com que os seus segurados tenham menos acidentes. Porquê? Porque é uma questão de sustentabilidade, não é uma questão só de altruísmo. Quer dizer, nós sabemos que o nosso papel na sociedade também é um papel altruísta, tem um papel de devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos dá, mas essencialmente é um papel de sustentabilidade, de prolongamento da nossa existência, porque estamos, enfim, numa sociedade em que
já não é compatível com a perda de vida e os danos que são provocados na nossa propriedade, como era há, talvez, enfim, 50 anos atrás. Não é? Ora bem, os seguros dividem-se basicamente na procura de resolver problemas de propriedade, portanto, ou seja, objetos que são seguros, o carro, a casa, a nossa fábrica, a nossa atividade, e acidentes, portanto, aquilo que diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa integridade física. Não é? E é impressionante a capacidade que hoje já temos de recolher estes dados em tempo real. E se me perguntam daqui a 10 anos o que é que será possível, de facto eu diria até assustador. Não é? É assustador porque, reparem, eu estava a lembrar-me da escova de dentes. Não é? Enfim, será curioso o dia em que o cão roubar a escova de dentes e começar a roer a escova de dentes e o médico chamá-lo a dizer que tem várias caras nos caninos. Mas imaginem o que é a tecnologia que já hoje existe em determinado tipo de propriedades que nós temos, como é o caso dos veículos, não é? Que são quase todas elas, essas tecnologias, preparadas não só para registar os eventos, para registar aquilo que nos acontece, mas para nos defender ativamente contra acidentes. Estas tecnologias que hoje há de identificação de viaturas na estrada ou de acidentes, a comunicação entre veículos, a possibilidade de prever que o carro tem que fazer uma travagem antes do próprio condutor se aperceber disso. Não é? Portanto, são precisamente situações que levam a que se reduza o acidente ou, pelo menos, se reduza a gravidade do acidente. Nós, seguradores, já somos muito profícuos em estudos e análises e estatísticas. É a nossa vida, é conhecer o risco. Não é? Por exemplo, enfim, legalmente, e ainda bem, não se pode fazer uma separação por género, portanto, não podemos dizer que em certos seguros, não podemos dizer que os homens têm um determinado tipo de risco e as mulheres têm outro tipo de risco, ainda que, por exemplo, na condução automóvel sabemos que o género afeta, portanto há uma correlação entre a gravidade e a frequência dos acidentes de automóvel entre os homens e as senhoras e, enfim, já agora para satisfazer a curiosidade, as senhoras têm menos acidentes, perdão, as senhoras têm mais acidentes, mas menos graves do que os homens. Os homens conduzem mais depressa, geralmente. Eu conheço algumas que não são assim, mas geralmente conduzem mais depressa. E, exceto as senhoras entre os 45 e os 50 anos. Portanto, as senhoras entre os 45 e os 50 anos têm muito mais acidentes e muito mais graves do que os homens. Porquê? Porque é na altura em que as senhoras emprestam o carro aos filhos. Não é? Portanto, basicamente. E não são os pais, são as mães que emprestam os carros aos filhos. Portanto, cuidado com esta questão da estatística também tem destas coisas. Bem, em resumo, o que é que eu vejo daqui a 10 anos? Bom, vejo de facto que o conhecimento do indivíduo, do segmento, em relação ao risco, vai ser muitíssimo mais apurado, mas muitíssimo mais. Esta informação toda dos wearables relativamente à saúde, por exemplo, que é uma classe de seguros que tem a ver com a saúde e diminuição do consumo, o que se pretende mesmo é que as pessoas vivam também vidas mais saudáveis. Não é? Portanto, há um conhecimento muito mais casuístico, mais profundo sobre cada indivíduo, sobre cada objeto, obviamente. A domótica, por exemplo, é um caso que é bem ilustrativo disto. Qualquer dia não vale a pena fazer seguros de, por exemplo, intrusão ou de roubo, porque, enfim, os sistemas de alarmística já são tantos que levam... Já não se consegue roubar nada, é mais outra profissão. Calhar vai ser disruptiva. Os hackers é que vão começar a ter algum mercado. Mas provavelmente vamos ter ainda espaço para os eventos da natureza, coisas que sabemos que não vão deixar de acontecer. Curiosamente, estão a acontecer muito mais. Enfim, curiosamente, negativamente, obviamente. Portugal, por exemplo, é um bom exemplo de, nos últimos 6, 7 anos, termos tido fenómenos extremos de natureza, portanto, de tornados, ventos violentos, chuvas torrenciais, que não aconteciam nas últimas 6, 7 décadas. Portanto, imaginem o que é que isto quer dizer. Não é? Portanto, de facto, o tempo está a mudar. E na última intervenção que tu fizeste, Francisco, relativamente ao conhecimento do risco e ao aconselhamento, é provavelmente onde os seguros também irão investir mais. Porquê? Porque o seguro já é uma comodidade. Nós dividimos os seguros entre aquilo que são os seguros obrigatórios e os seguros não obrigatórios, facultativos.
Os obrigatórios é um bocadinho mal necessário, como dizias, Rogério, é uma coisa que nós temos que ter e esperamos não ter nenhum acidente. Portugal é tipicamente um país de seguros obrigatórios, portanto, nós só fazemos seguros, só nos vem à mente fazer o seguro do carro na sexta-feira quando compramos o carro, basicamente é isto, não é? E, de preferência, se o carro for novo, fazemos com todos os riscos, como nós dizemos, tanto para nos proteger o próprio carro. Se o carro não for novo, provavelmente fazemos só responsabilidade civil, porque é aquilo que é obrigatório. E fazemos seguros nas nossas atividades profissionais, normalmente de acidentes de trabalho, porque também é um seguro obrigatório. Tirando isso, é preciso um aconselhamento, é preciso alguém que seja profissional, e nós acreditamos que é o nosso mediador, o nosso agente profissional, que eventualmente no futuro também será cada vez mais substituído por plataformas digitais, em que eles próprios terão a capacidade digital de investir e aconselhar o seu cliente no risco, mas através de meios digitais, portanto, e estando com presença no ciberespaço. E esse aconselhamento vai ser importantíssimo porque o seguro é ainda uma linguagem fechada, é uma linguagem talvez não tanto transparente como a banca, porque os pontos de contacto, essa frequência, o Francisco dizia, tomara eu que o meu cliente tivesse um contacto de 2 em 2 dias com a seguradora. Eu conhecia muito mais o meu cliente. Não é? Mas em seguro automóvel, por exemplo, a média é um acidente a cada 7 anos. Portanto, teoricamente, um cliente padrão compra um seguro automóvel, renova uma vez por ano, que é a chatice de ter que pagar o seguro, basicamente é isto, não é? E a cada 7 anos tem um acidente. Portanto, e são estes pontos de contacto. Não é bem assim, sabemos que não é bem assim, portanto, há outro tipo de seguros, há outro tipo de contactos que são feitos, mas é basicamente isto. Não é? Portanto, e essa frequência faz com que haja um afastamento do cliente da nossa atividade e faz com que o aconselhamento seja cada vez mais essencial. Muito bem. E uma das áreas mais críticas para a evolução da humanidade, eu diria, é a área da energia. Carlos, como é que vai ser uma empresa de energia como a Galp, por exemplo, daqui a 10 anos? Bom, muito bom dia a todos. Eu ainda não comecei e saio daqui já preocupado, porque depois, enfim, aqui desta confissão sobre o futuro dos seguros, eu achava que os seguros eram o melhor negócio, porque a receita vem sempre primeiro e o custo vem no fim, ao contrário de outros, e ainda assim parece que os seguros têm aqui, como aqui se dizia, um futuro complicado. Se nós associarmos a isto os desafios das fintechs, no caso da banca, e os desafios das energy techs, no caso das empresas energéticas, se calhar daqui a 10 anos, quando esta conferência for repetida, o Rogério estará sozinho com o Rui Raposo a discutir o tema da pasta de dedos. Não, agora, enfim, falando um pouco mais a sério, muito obrigado, antes de mais, pelo convite, naturalmente. Gostaria de dizer o seguinte, enfim, no setor da energia e no caso da Galp em particular, isto é, há coisas que a empresa está a fazer e que decidiu fazer no passado para ser diferente daquilo que é hoje e daquilo que era. Aliás, está aqui um ex-presidente da Galp, que aproveito para cumprimentar, e que, enfim, também participou na altura nessas decisões. Mas há outras coisas que a empresa tem que fazer para não deixar de ser aquilo que é hoje. Enfim, descodificando um pouco, a Galp no passado era, sobretudo, uma empresa de refinação e distribuição de produtos petrolíferos, mas tomou uma decisão estratégica de estar num negócio de upstream, portanto, exploração e produção. E, portanto, significa estar presente num setor onde o nível de sensorização e o nível de automação é dos mais elevados. Aliás, retirar petróleo a 7 km de profundidade e, portanto, onde nenhum humano vai fisicamente, seria absolutamente impossível fazê-lo sem este nível de sofisticação tecnológica que continua a avançar. De qualquer modo, houve outras decisões estratégicas que foram tomadas, isto é, para além de estar presente no negócio de upstream, aumentar também a sua presença no negócio do gás, por causa de um desafio importante que todos conhecemos, que é o desafio da descarbonização da economia, e que é um desafio importante não apenas para o setor de petróleo e gás, mas também para o setor da eletricidade, em especial por causa do peso do carvão na produção, na geração elétrica. E houve uma terceira decisão estratégica que foi tomada, que teve que ver com, digamos, a ambição de a empresa não ser, digamos, um simples participante em consórcios de exploração e produção petrolífera
mas também assumir atividades de operação. Isto é, no fundo, poder liderar consórcios onde está presente. Bom, e já o fez em Marrocos e está a assumir essa responsabilidade também em projetos importantes agora, no caso de São Tomé e da Namíbia. E, portanto, não obstante os desafios da descarbonização, esta presença no upstream é uma presença que faz parte daquilo que é uma opção estratégica que foi tomada na companhia, digamos, matizando isto com uma maior presença na presença no negócio do gás natural. Dito isto, há uma outra dimensão, e aqui entramos naquilo que a empresa tem que fazer para não deixar de ser aquilo que é, ou para continuar a ser aquilo que é, mas embora de maneira diferente. E que tem que ver, enfim, quando se fala nos desafios estratégicos no setor da energia, toda a gente fala na chamada teoria dos 3D, portanto, a descarbonização, a geração desconcentrada ou distribuída, e o terceiro D para os dados / digitalização. E este desafio dos dados e digitalização é claramente, eu diria, um dos maiores desafios que atualmente se colocam a este setor. E em várias dimensões. Quer na dimensão puramente industrial e logística, onde o potencial de utilização de sensorização e de extração de dados, digamos, em toda a periferia do aparelho refinador e logístico para o seu tratamento central e a tomada de decisões de gestão com base nesses dados, há um potencial imenso aqui para explorar. Também naquilo que tem que ver com o próprio funcionamento da sua organização e funcionamento interno, a utilização de robôs para automação de atividades, não atividades físicas, mas atividades, digamos, intelectuais ou desmaterializadas ao nível do próprio centro corporativo da empresa e, por fim, naquilo que é a dimensão mais diretamente ligada ao negócio da comercialização de produtos de energia, quer no negócio B2B, quer no negócio B2C. E, portanto, aqui há um potencial imenso que enfim, está à nossa frente para ser explorado e é um desafio para quê? Porque, como há pouco dizia, a emergência de novas empresas, as chamadas Energy Techs, que se assumem com uma vertente, uma matriz estritamente tecnológica e com isso agregando e oferecendo um bundle de serviços onde estão incluídos também os serviços da energia, coloca a empresas do setor energético uma opção. Ou tomam também ações no sentido de assumirem a dianteira e liderar projetos desta natureza, ou então, claramente, há aqui um risco que é o de termos outras empresas a fazer isto, enfim, os nomes são conhecidos, e as empresas de energia assumirem-se como fornecedores, digamos, de produtos energéticos de marca branca. E o desafio que aqui se coloca é muito simples, é que se nós olharmos para a cadeia de valor e para a profit pool que pode e deve ser aproveitada e explorada no negócio da energia, aquilo que nós verificamos é que a dimensão da relação com o cliente, da lealdade do cliente à marca, da preservação da reputação e da confiabilidade na empresa exige claramente a presença de empresas de matriz energética ou do setor da energia na ponta final da relação com o cliente. Não se pode, de modo nenhum, digamos, perder esse campeonato. Portanto, e aí estamos a dar alguns passos que consideramos importantes. Tomámos recentemente a decisão de tomar uma participação relevante numa empresa em Espanha, que é, digamos, um lançamento de uma empresa de comercialização de eletricidade 100% tecnológica. Portanto, de comercialização, contratação, ativação, faturação, 100% eletrónica, no fundo, sem interação física com o cliente. E é uma experiência que está a ser feita e com a ambição de proceder, digamos, depois à sua escalabilidade. Isto é, passar do negócio B2C de eletricidade para o negócio B2B, portanto, o segmento comercial e industrial, poder escalar do negócio da comercialização da eletricidade para o negócio do gás natural também, e, em terceiro lugar, poder escalar de Espanha também para Portugal e, com isso, dar uma verdadeira dimensão ibérica ao negócio. Portanto, este é um exemplo concreto de uma coisa que neste momento está a ser feita na empresa. Agora, quando nos perguntam, bom, como é que vai ser o negócio daqui a 10 anos?
a incerteza é enorme. Uma empresa como a Galp, que tem uma presença marcante naquilo que é todo o segmento da mobilidade, há, digamos, alguma confiança sobre aquilo que vai ser a mobilidade do futuro, mas o nível de incerteza ainda é muito grande. Designadamente naquilo que diz respeito à componente do carro elétrico versus as outras alternativas, seja o hidrogênio, sejam combustíveis sintéticos, etc. A questão do carro autónomo versus carro com condutor, embora não tenha dúvidas que quanto mais autónomo for o carro, maior será a preponderância para que a opção seja marcadamente elétrica em detrimento de outras alternativas, por causa dos custos, digamos, de utilização associados, mas ainda assim há claramente aqui incertezas que têm que ver também, e é um terceiro nível de incerteza, com aquilo que é o padrão de comportamento dos consumidores entre carro próprio ou utilização de carro partilhado neste sentido. Mas isto faz com que, claramente, os modelos de negócio tenham aqui que ser reinventados. Isto é, não vamos poder estar apenas a fazer as mesmas coisas de modo diferente, com base em plataformas tecnológicas. É muito mais do que isso, trata-se de verdadeiramente reinventar o modelo de negócio, o que exige pessoas com skills apropriados, de que muitas vezes não dispomos nas nossas organizações, quer em quantidade, quer na qualidade suficiente. Mas, portanto, se tivermos que olhar daqui a 10 anos, as alterações nos perfis de mobilidade vão obrigar a uma alteração daquilo que é o atual modelo de negócio e a necessidade de presença, não só de manter, mas de reforçar essa presença na casa dos clientes. Enfim, há bocadinho o exemplo que o cliente ia ao banco ou ia ao hospital sem saber, no nosso caso é ao contrário. Nós vamos à casa do cliente, enfim, e não queremos com isso que o cliente sinta qualquer tipo de incómodo, pelo contrário, tenha uma experiência, sob o ponto de vista até da dimensão tecnológica da relação, que seja satisfatoriamente percebida pelo cliente. Mas, portanto, a presença, não apenas no segmento da mobilidade, mas na casa das pessoas, vai obrigar a que, sob o ponto de vista da alteração do modelo de negócio, tínhamos que tirar partido do potencial da tecnologia, e este exemplo concreto que dei é apenas um deles, de coisas que estamos a fazer internamente. Obrigado, Carlos. Uma segunda pergunta. Eu vou pedir aqui aos meus convidados que as respostas sejam um bocadinho mais rápidas, para conseguirmos ainda tentar fazer uma terceira. Desta vez começava pelo Francisco. Muito do entorno competitivo nos negócios, por exemplo, negócio financeiro, os bancos versus, por exemplo, fintechs, jogam-se no bundling, unbundling dos produtos e serviços. Ou seja, as fintechs procuram fazer o unbundling dos produtos e serviços e atacar um ou outro mais lucrativo. Os bancos, pelo contrário, defendem-se procurando fazer o bundling deles todos. O IoT vai mudar isso? Vai facilitar uma coisa ou outra? O negócio vai ser igual? Não, o nosso negócio vai ser seguramente muito diferente. Aliás, uma das consequências, e de alguma forma também a podemos considerar dentro deste espaço do IoT, no sentido em que também nos vai permitir recolher muito mais informação, é a emergência das plataformas e dos ecossistemas, não é? Portanto, nós estamos na década das plataformas e dos ecossistemas, portanto é isso que vamos ver acontecer com muita preponderância nos próximos anos, e aí o negócio para a banca corre de alguma maneira o mesmo risco que o Carlos já referiu, ou seja, eu acho que os bancos têm 3 posicionamentos diferentes. Tem um posicionamento que são um balanço do white label para plataformas geridas por outros, tem outra alternativa que apostam no nicho de mercado e focam-se nesse nicho de mercado, ou tem outra que são eles próprios as novas plataformas e os novos ecossistemas. E é óbvio que, tendo eu explicado que hoje em dia um cliente interage muitíssimo com o seu banco, os bancos têm um poder de plataforma, têm um potencial de plataforma, melhor dizendo, têm um potencial de plataforma muito grande. Porque se o cliente vem cá muitas vezes, eu posso tentar afirmar-me como plataforma. E, de facto, hoje aquilo que os bancos que estão mais no terceiro modelo, portanto, que preferem o terceiro modelo, ou seja, não se focar num nicho, nem se tornar num white label, vão fazer, claramente, apostar neste tema das plataformas e dos ecossistemas. As fintechs fazem parte deste ecossistema, e eu costumo dizer, já disse em vários sítios, que eu gosto imenso das fintechs. Acho que são uma coisa ótima,
que nos vieram ajudar a estimular a inovação, já era a nossa responsabilidade, mas vieram-nos ajudar a estimular a inovação, vieram ajudar-nos a esticar o espaço da regulação, e também nos ajudam bastante nessa matéria, e depois a maioria delas, ainda por cima, a maioria delas são colaborativas. E, portanto, eu vejo as fintechs como mais uma peça deste ecossistema, e, obviamente, estando do lado do incumbente, a minha expectativa é que os bancos que assim quiserem, que assim tiverem capacidade de fazer, se tornem pontos fundamentais das plataformas e dos ecossistemas nas quais as próprias fintechs estão incluídas. Isto, de resto, só uma última nota, para cumprir a promessa de sermos rápidos nesta resposta, só uma última nota que é, eu estou de acordo, de facto, como dizia o Carlos, que há muita dúvida sobre o que é que vai ser esta transformação para todos os setores. Nós estamos aqui a tentar antecipar algumas coisas, mas há muitas dúvidas, e há um motivo para que haja muitas dúvidas. É que, ao contrário de algumas outras transformações que aconteceram no passado, esta transformação, para acontecer, a do IoT, a dos ecossistemas, a das plataformas, exige colaboração. Não é uma coisa que nós podemos fazer sozinhos. Não é uma coisa como, bem, vem a internet, vamos lá fazer o home banking, arranjo aqui um conjunto de programadores, faço o meu home banking, eu sozinho decido o meu ritmo, ando mais depressa, não ando, me entrego o produto é deste género ou daquele. Não. Aquilo que estamos a observar, aquilo que são as tendências que estamos a observar neste momento, são tendências que estão nas fronteiras da colaboração e que exigem a colaboração entre vários players e, por isso, ser tão difícil de antever, seguramente tão difícil de executar, mas também seguramente tão entusiasmante. Não é? Eduardo, no caso dos seguros, há sempre aquela dúvida terrível que é o ADN humano, agora que a gente o consegue descodificar, vai ser alguma vez usado para perceber o risco e saber o que é que se pode vender e a que preço a cada pessoa? Eu espero que não. Enfim, eu espero sinceramente que o ADN humano seja utilizado, enfim, mais por quem presta serviços de saúde para poder eventualmente prevenir doenças, por exemplo, doenças graves. Já há muitos estudos e muita aplicação sobre isso. Eu espero que não sirva, até porque um dos riscos grandes que temos com tudo isto que estamos aqui a falar tem muito a ver com a privacidade, o respeito à privacidade do indivíduo. Não é? Já tivemos exemplos na história, alguns, enfim, nas últimas décadas, em que o ADN, que era visível, não é? Portanto, a cor da pele, por exemplo, ou a crença religiosa, que de certa forma também determina um bocadinho as origens geográficas dos povos e também, por consequência, o ADN, serviam para enfim, selecionar. Não digo de outra maneira, não é? Portanto, espero que não. Espero que, eventualmente, o ADN humano seja preservado, no sentido do respeito à integridade e à privacidade, e, assim como em aspectos mais mundanos, também alguns aspectos comportamentais que não têm a ver com o ADN, mas têm a ver com o comportamento do indivíduo na sociedade, também sejam preservados. Não sei se viram recentemente a notícia de Singapura, que é uma das sociedades do mundo com mais cobertura de CCTV, portanto, com câmaras e com alarmística dessas câmaras. A China também é uma grande potência relativamente a isso, por causa da segurança. Eu estive em Singapura há uns meses atrás e, de facto, anda-se na rua a qualquer hora, sem qualquer receio pela segurança, pela integridade física. Sim, mas até o Trump lá foi. Até o Trump lá foi, exatamente. Exatamente. E esse podia... Não, desculpe. E a Singapura anunciou um programa de multiplicar por 10 o número de câmaras e sensores na sociedade, portanto, na cidade. E essa linha cinzenta, não é? Que separa aquilo que é a privacidade do indivíduo e o respeito pela sociedade, é difícil de manter. Obrigado. Não quero deixar aqui uma nota negativa, porque eu acho que isto não vai acontecer. Sim. Carlos, na sequência um pouco até da intervenção anterior, na energia estamos habituados a olhar para grandes empresas, mas a especialização e os pequenos players muito focados também vão ter um futuro na área da energia, ajudados pela tecnologia de IoT e outras digitais. Ora bem, aquilo que nós temos assistido é que muito, digamos, da inovação que tem sido gerada nesta dimensão até tem surgido, sobretudo, de empresas de dimensão mais pequena, de base, eu diria, 100% tecnológico, com ADN desde o seu nascimento puramente tecnológico e que, com isso, digamos, tem um efeito disruptivo naquilo que são setores
digamos, já mais tradicionais. E, portanto, isso acontece também, naturalmente, no caso da energia. Aquilo que nós depois verificamos é que a escalabilidade das soluções, porque o potencial aqui é de utilização global das soluções tecnológicas que são disponibilizadas, tende a ser depois apropriado por empresas de maior dimensão. O exemplo que há pouco estávamos a dar sobre a questão da inclusão de produtos de energia em bundles de produtos e serviços ligados à casa, através, enfim, do tal conceito das connected homes, por exemplo, são áreas para as quais a Amazon e a Google estão claramente a olhar. Mas dito isto, é evidente que há aqui uma oportunidade imensa, naturalmente, para empresas também de menor dimensão. O desafio para empresas do setor da energia é, naturalmente, não ser ultrapassado, digamos, nesta transformação que está a ocorrer, e com isso, digamos, preservar também aquilo que é o seu negócio, ainda que com base num modelo diferente, e sobretudo preservar e reter a sua base de clientes. Eu creio que esse é o desafio fundamental. De qualquer modo, e no caso específico da Galp, há pouco dei o exemplo, digamos, de uma empresa de comercialização de eletricidade, mas eu diria que um outro exemplo que é para nós muito importante, até atendendo à opção estratégica que foi tomada de reforço da presença no negócio da Upstream, tem que ver com, isto é, projetos de aumento do fator de recuperação do óleo disponível nos reservatórios que estão neste momento a ser explorados. Isto é, muitas vezes as empresas olham sempre como hipótese de crescimento para novos projetos. Um dos desafios que nós aqui temos e que consideramos importante é que alguns dos nossos projetos, digamos, com elevado potencial, trata-se apenas de aumentos de eficiência em ativos de que já somos neste momento titulares. E um exemplo concreto, nós estamos a desenvolver, no âmbito das nossas operações no Brasil, um projeto importante de aumento de fator de recuperação do óleo no pré-sal brasileiro. Só para terem uma ideia da magnitude da importância destes projetos, aumentar 1% o fator de recuperação do maior campo petrolífero em produção neste momento significa disponibilizar para a Galp mais 200 milhões de barris de petróleo. Se assumirmos um preço de referência de barril de $70 por barril, portanto estamos a falar de mais 14 bilhões de receitas brutas no balanço ou na conta de resultados da companhia. E de acordo com o nosso compromisso, que é de alocação de parte, digamos, dos proveitos gerados no negócio da Upstream a projetos de investigação e desenvolvimento, significa automaticamente disponibilizarmos 140 milhões de dólares para novos projetos de investigação e desenvolvimento. Agora, um projeto desta natureza, isto é, de aumentar 1% o fator de recuperação do óleo no pré-sal brasileiro, não pode ser feito sem sensorização, sem automação, sem inteligência artificial, sem projetos de Big Data e Analytics sobre os dados geológicos, sísmicos dos reservatórios do offshore brasileiro. Mas este é um exemplo concreto de um projeto que neste momento está a acontecer e que, onde depositamos naturalmente uma grande confiança e muita expectativa, mas onde claramente é um projeto onde a dimensão tecnológica associada vai ser absolutamente crítica. Muito bem. Rui, quando se fala da saúde e de disrupção na saúde, normalmente fala-se de demografia, aumento da esperança de vida, fala-se de custos a disparar devido ao tipo de capacidades que hoje se tem, diagnóstico, tratamento, etc. A tecnologia vem ajudar a resolver esse problema? A disrupção vai acontecer por aí? Não vai acontecer? Rogério, pode acontecer por aí, mas esse é um acelerador, do meu ponto de vista, pode ser um acelerador. Mas o verdadeiro acelerador de mudança de paradigma passa muito pelo alinhamento de interesses. Ou seja, ou o modelo de negócio, como já foi aqui falado, que todas as atividades, as nossas, têm um modelo de negócio por trás, ou o modelo de negócio efetivamente evolui, muda, e os incentivos passam a estar no sítio certo,
ou então as coisas, que isto é um pouco esquizofrénico isto, já que estamos a falar de saúde. Porque vejam o seguinte, a José de Mel Saúde é uma organização que, para a dimensão portuguesa, tem dimensão. Somos líderes de mercado, portanto, nós tratamos cerca de 1 milhão de pessoas por ano, fazemos 2,5 milhões de consultas, operamos 100 mil doentes por ano. O nosso volume de negócio são 650 milhões de euros por ano. Mas o modelo de negócio está assente. Nós só temos aqui o nosso Ministério da Saúde, chama-se Ministério da Saúde, mas é o único ponto em que se fala de saúde, porque depois a seguir o Ministro é mais o Ministro da Doença do que o Ministro da Saúde. Isto não tem nada de depreciativo. Basta vocês olharem ao investimento que é feito no ponto curativo e ao não investimento que é feito na prevenção. E isto porquê? Mesmo o produto seguro está feito para tratar o episódio da doença. Não há qualquer incentivo para os operadores, para a sociedade, para as pessoas, investirem na sua saúde. Enquanto isto continuar assim, eu como operador, como administrador executivo de um grande operador, tenho que ler bem os sinais que estão no mercado e alinhar, portanto, os meus incentivos e a minha operação para poder capturar as oportunidades que existem. Vejam o que é a diferença do nosso mercado aqui para o mercado americano, em que não é fee for service, ou seja, eu não sou pago ao ato produzido, sou pago pela saúde, pela manutenção da saúde de uma determinada população. Ora, se eu for pago pela manutenção da saúde de uma determinada população, a primeira coisa que eu meto no meu drive de desenvolvimento do negócio é muito mais barato, como eu dizia há bocado, prevenir do que remediar. Portanto, eu tenho é que investir em hábitos de vida saudável, em promoção da saúde e estar preparado para tratar os episódios de doença, porque infelizmente eles vão acontecer sempre, mas aquilo que eu tenho que fazer é manter as pessoas fora do hospital. E não, desculpem à vontade, e não, quer dizer, ouça, eu hoje, qualquer operador em Portugal, mesmo os hospitais públicos, só fazem jus à sua missão se tiverem os doentes dentro do hospital. Se os doentes não forem ao hospital, perdem razão de ser, perdem razão de existir. Portanto, o primeiro desafio aqui é mudar o modelo, mudar o sistema, passar a haver incentivos para prevenir, para monitorizar os doentes, para manter os doentes saudáveis e ter, seguramente, também meios necessários para poder tratar devidamente as pessoas. E esse, para mim, é o principal desafio neste momento. É que, neste momento, nós tratamos doenças, já estamos a evoluir para um novo paradigma, que não é tratar doenças, é tratar doentes. E, portanto, um doente crónico não está permanentemente num episódio de cronicidade. Portanto, é mantido muitas vezes. E eu tenho é que manter esse doente estável e o mais possível na sua diabetes, na sua asma, na sua hipertensão crónica, mantê-lo o mais possível estabilizado para evitar as situações de pico, essas sim é que são muito consumidoras de recursos. Este é o principal desafio, Rogério. Ok. Uma última questão agora, desta vez, para resposta mesmo telegráfica, e começava ali pelo Eduardo. Eu acho que a grande mudança de paradigma que o IoT nos traz é que, em vez de operarmos num cenário de escassez de informação, passamos a passar a um cenário de abundância de informação. Isso não muda tudo, desde a concepção dos sistemas, à forma como se ensina nas universidades e à forma como se combatem os problemas, como, por exemplo, o cibercrime, ao qual se calhar a gente está a prestar pouca atenção. Sim, sem dúvida. Eduardo. Muda muito, se bem que em algumas atividades, e nós provavelmente aqui somos representantes de 4 atividades que já se baseiam extensamente em dados, não é? Mas as tecnologias e as técnicas de guardar, manipular e obter informação a partir dos dados já são coisas que nós, enfim, conhecemos. Eu diria que não dominamos, porque provavelmente precisamos ainda de mais uns anos de tecnologia e de conhecimento para dominar melhor, mas sem dúvida que à medida que os nossos data lakes, né, começam a aumentar e a transformarem-se em data oceans, né, que basicamente é aquilo que acontece, temos que ter cada vez mais tecnologia do outro lado para poder analisar.
Sim, eu diria que talvez o grande desafio nos próximos 5 anos será obter talento que saiba e que queira trabalhar precisamente estas áreas. Portanto, ir às universidades, saber o que é um data scientist, saber o que é que são os verdadeiros matemáticos que nos possam ajudar a retirar informação dos dados que temos. Carlos, na energia. Enfim, na energia, e aquilo que vou dizer relativamente à energia aplica-se naturalmente a outros setores. Enfim, para mim é muito claro que dados, informação e conhecimento são coisas diferentes e, portanto, separar bem, porque se confundirmos as coisas, estamos a tratar coisas inúteis também. Portanto, dentro daquilo que é o universo dos dados, segmentar aquilo que é informação relevante, aplicar e produzir conhecimento com base nessa informação para então, a partir daí sim, se poder estruturar modelos de negócio que sejam viáveis. Mas, de qualquer modo, eu creio que a tecnologia, ela própria e a inteligência artificial associada aí dá uma grande ajuda, digamos, na organização e no funcionamento das empresas nessa dimensão. Um exercício muito curioso e que exemplifico de forma muito telegráfica. Nós fizemos recentemente uma auditoria dentro da empresa, onde fomos capazes, com a utilização de bots nesse exercício de auditoria, de pura e simplesmente portanto, escrutinar cerca de 7 mil milhões de transações. Portanto, imaginem, portanto, toda a rede de postos, vezes o número de dias objeto da auditoria, vezes o número de transações, vezes o número de produtos tratados ou comercializados na rede de postos. Portanto, um universo de 7 mil milhões de transações. Sem a tecnologia, nós trataríamos apenas de uma amostra. Com tecnologia foi possível passar da amostra para o universo, foi possível passar de uma análise puramente atomística para aquilo que é uma análise com base em padrões. E, portanto, é uma coisa menos apelativa, menos sexy, se quisermos. Não tem que ver com os gadgets, correlação com o cliente, etc., mas tem que ver com otimização e eficácia no funcionamento interno. Muito bom exemplo. Rui. Eu acho que este advento tecnológico tem como principal desafio o surgimento de novas competências / novas profissões e nós, como sociedade e como elementos determinantes da sociedade, temos que estar preparados para isto. Eu hoje tenho grandes dificuldades em encontrar data scientists para poderem trabalhar devidamente o volume imenso de dados cada vez maior que tenho e dar-lhes o significado necessário para que no point of care, cada um dos profissionais esteja em condições para prestar o melhor cuidado e o cuidado cada vez mais tailor-made àquele doente. Esta é uma primeira preocupação que tenho. Tenho preocupação com a segurança dos nossos sistemas. Lidamos, no meu setor, eu sei que todos nós consideramos que a informação com que lidamos é sempre muito sensível, é sempre muito importante, e é um facto, é verdade. A saúde não é exceção. Portanto, esta informação toda, se bem aplicada, se bem utilizada em prol do cidadão, tem um valor inestimável, mas ao revés da medalha pode ser, portanto, mal aplicada e resulta, portanto, em situações muito perigosas para a sociedade. Portanto, o Eduardo referiu algumas no passado histórico, com um grande impacto a nível da humanidade. Portanto, nós temos esta preocupação. Temos a preocupação com a privacidade também. Portanto, cada uma das pessoas na nossa organização, e já são 12.500 pessoas, tem que saber aquilo que necessita de saber para poder prestar o melhor serviço, seja na parte clínica, seja na parte administrativa, em qualquer uma das áreas de competência da GNL Saúde. E hoje ter sistemas, ter plataformas que saibam segmentar exatamente o que é necessário em cada momento para que cada um possa exercer a sua profissão é um tremendo desafio. Portanto, estas são as principais preocupações que eu tenho. E para terminar, Francisco, na Sim, banca. O desafio do IoT é o desafio dos dados e, portanto, para terminar, eu penso que há duas grandes preocupações que tenho sobre esta matéria. A primeira, e que já foram aqui referidas, mas vou abordá-las numa perspectiva um bocadinho diferente. A primeira é o tema da segurança, de facto, da segurança dos dados. Os clientes, o cidadão tem que sentir que a informação que é recolhida é uma informação que é recolhida de forma segura e aqui os protocolos de segurança no espaço do IoT ainda há muita coisa para fazer aí. E o tema do cybercrime, como o Rogério referiu, é também um tema para o qual temos que olhar com muita atenção. E já agora um parênteses, a computação quântica está aí, não é? Portanto, eu começo a ouvir fornecedores
a escolher o tema da computação quântica como o tema principal das suas intervenções em palestras de tecnologia. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. E, portanto, o tema da segurança dos dados é absolutamente fundamental. Há muito que investir, temos que investir muitíssimo na segurança dos dados para que tudo o que estamos a recolher seja recolhido de forma segura. E o segundo é o tema da privacidade. E o tema da privacidade é um tema muito sério. E um tema que temos que manter sob observação, porque há aqui um risco, eu já referi isto numa outra situação, há aqui um risco de transformação da forma como nós olhamos para a nossa própria informação, e que é o risco de nos afastarmos de uma sociedade que olha para os temas da privacidade de forma deontológica para uma sociedade que olha para os temas da privacidade de forma utilitária. Não é? E, portanto, como aproximamos muito rapidamente a recompensa, como hoje em dia eu ando com o meu telemóvel e como o telemóvel me diz, olha, atenção, agora que vais para o trabalho, não vais por esta estrada, vai por aquela, para mim é relativamente mais fácil dizer muito bem, não me importa que tu saibas onde é que eu estou. Não é? Se a promessa do valor entregue fosse, olha, eu recolho os teus dados e daqui a um ano digo-te qualquer coisa, provavelmente todos nós éramos deontológicos, não é? Que é recolher os meus dados, mas a propósito, não é? Agora, nós estamos a transformar em utilitários. A nossa relação com a nossa própria informação está-se a transformar em utilitária. É evidente que os temas do RGPD são absolutamente fundamentais e muito bem-vindos, porque no fim do dia o cliente tem hoje mais poder e mais responsabilidade, o cidadão tem hoje mais poder, mas também mais responsabilidade, mas como sociedade temos que manter debaixo do olho este tema, porque uma sociedade que tem uma relação com a informação essencialmente utilitária é muito diferente de uma sociedade que tem uma relação com a informação essencialmente ontológica. E, portanto, é um tema que temos que manter debaixo do olho nos próximos anos. Fantástico, Francisco. Muito obrigado. Ficamos, portanto, a saber hoje no nosso debate que a nossa pegada digital começa pela manhã com a escova de dentes. Ficámos a saber que os prestadores de serviços de saúde vão poder chamar os doentes à boxe por oposição a tratá-los quando eles querem lá ir, e que os hospitais vão ser entidades distribuídas, que também estão em casa e em outros sítios, porque é possível monitorizar as pessoas à distância. Na banca, ficamos a saber que, muito provavelmente, os bancos vão ser cada vez mais omnipresentes e transparentes. Ou seja, a gente não nota que o banco lá está, mas ele está em todo lado connosco. E os ecossistemas que hoje já existem, com muitas peças, mostram que o banco tem contacto com as pessoas cada vez que se usa um simples cartão ou cada vez que se usa uma aplicação. Não é necessário, de facto, ir ao banco. Vamos ter no futuro seguramente pagamentos mais transparentes, interface de voz para facilitar a relação dos clientes com a banca, standards diferentes, segurança é um aspecto fundamental, e também o tema do risco. Vamos ter mais capacidade de gerir o risco, melhor capacidade de aconselhamento. O risco é o equivalente ao diagnóstico na banca. As seguradoras, pelos vistos, vão ter os dias contados, pelo menos como as conhecemos hoje. A questão é como é que os seguros podem garantir a sustentabilidade e como é que os clientes podem, na realidade, ter menos acidentes e, portanto, garantir aquilo que, no fundo, é aquilo que se procura num seguro, um produto que se compra para, de preferência, não ter que usar. Ficámos a saber também que nos seguros o tema da gestão do risco e do aconselhamento, tal como na banca, são os que podem mais beneficiar da transformação digital. E na energia existirão também desafios ao nível das energy techs, ou seja, empresas de nicho que vão procurar atacar o negócio dos grandes incumbentes com contribuições que eles próprios, grandes incumbentes, podem depois também aproveitar. Ficámos a saber as opções estratégicas da Galp Energia, no caso, como, digamos, a migração do negócio também para o upstream, a descarbonização da economia, a geração descentralizada e aproveitamento da transformação digital para questões que vão desde o acesso e a monitorização a áreas onde o homem não pode chegar, até à otimização daquilo que se procura conseguir com determinado tipo de ativos, e foi dado o caso do Brasil, em que é possível aumentar a conta de resultados da empresa com apenas 1% de otimização nessa área. Também percebemos que há 10 anos
aquilo que vai acontecer com as empresas de energia tem muito a ver com aquilo que acontecer ao nível da mobilidade e da mobilidade no futuro, onde há grandes incógnitas, saber qual vai ser a penetração do carro elétrico versus outras alternativas que irão existir, do carro autónomo versus o carro com condutor e também do padrão de consumo que os consumidores vão ter. Mas seguramente que na energia vai ser fundamental usar todos estes dados para conhecer melhor o cliente e para o conseguir reter. Os negócios são diferentes e, por exemplo, na banca há vários posicionamentos diferentes que os bancos poderão adotar, ou produtores de produtos white label, ou focar-se em nicho, ou ser eles próprios uma plataforma. E ficamos a saber também que as fintechs são bem vistas porque ajudam a estimular a inovação, desafiam a regulação e colaboram também com os players tradicionais. A transformação digital exige cada vez mais colaboração. Também nos seguros ficamos a saber que, pelo menos na opinião do Eduardo, esperemos que a privacidade seja respeitada e o ADN nunca seja utilizado nos seguros, mas sim na saúde. E ficamos a saber que o IoT pode ser utilizado também para garantir menos acidentes e menos incidentes, como, por exemplo, aumentando o CCTV, cobertura de CCTV em cidades, foi o caso aqui dado. O Carlos também referiu que muita inovação vem de empresas tecnológicas de base, que trazem para o setor efeitos disruptivos, mas o aproveitamento dessas disrupções precisa de escala. E essa escala será dada pelos grandes players. A saúde será um verdadeiro acelerador, ou terá uma verdadeira aceleração da sustentabilidade, se houver um alinhamento de interesses entre os vários players. Porque hoje há ministérios da doença e não propriamente ministérios da saúde, e há que precaver, evitar a doença, em vez de ir apenas procurar tratá-la quando ela ocorre. Mudou o paradigma, e o IoT foi uma das razões, para um paradigma de abundância de informação e não de escassez, e isso muda tudo. Os seguros podem explorar essa área garantindo, e se for possível garantir, que se obtém o talento necessário, e a obtenção de talento é um dos grandes riscos de não ter, e é um dos grandes desafios no paradigma da abundância de informação. Na energia, é fundamental separar os dados que se têm do conhecimento, mas é possível, com tecnologia, até fazer auditorias robóticas em que, em vez de se auditar um universo, auditam-se mesmo todas as transações. Na saúde é preciso preparar o desafio do futuro, mas para isso é preciso mais competências, melhores e novas profissões, e há muita dificuldade em conseguir esses técnicos e esses profissionais. E, finalmente, na banca, o desafio do IoT chama a atenção para os temas da segurança dos dados, para os sistemas da privacidade e, finalmente, terminamos o debate discutindo se estamos num campo de segurança deontológica ou utilitária. Isto é, nós fazemos as coisas pelos valores ou fazemos as coisas porque resultam. Muito obrigado a todos e bom dia.